Vai direto. Deu, Xavi? Não, não, tá fazendo. Deu? Tá funcionando já? 1, 2, 3, testando. Então tá, pessoal, vamos lá. Hoje nós entramos então no bloco 6, iniciação na Umbanda. Por que eu mencionei na Umbanda? Porque toda religião, toda filosofia, toda ciência, toda arte possui a sua iniciação. O que significa iniciação? Conhecer o seu início, conhecer a si próprio. Tá? Portanto, nenhum sacerdote, nenhum pai de santo, nenhum babalorixá, nenhum dirigente tem o conhecimento, ou pode, digamos assim, ser dono de alguém, no aspecto da iniciação. Eu estou te iniciando, então você deve a mim iniciar. Não. O que é um sacerdote? O que é um dirigente? Primeiro, eu coloquei uma mensagem muito interessante do Dalai Lama, que diz assim: a melhor religião do mundo é aquela que consegue transformar o indivíduo. Até porque religião, no sentido mais oculto, significa religare. É uma religação com Deus. Portanto, ela também é um processo inicial. Ela também realiza um processo inicial. Na Umbanda, nós temos alguns preceitos muito interessantes na iniciação. Você faz chamados cruzamentos, né, que eu vou deixar, no caso que faz 7 cruzamentos, no caso que faz uma, aí faz parte da proposta da casa, faz parte da ideia da casa, e todos estão certos. Desde que assumam esse compromisso básico. Transformar o indivíduo. Porque aquele que vem no mundo, aquele que reencarna, dizendo assim, não, a minha opinião eu não mudo, como eu já tenho amigos que são assim, não, eu sou um cara opinião. Minha opinião é minha opinião. São pessoas que são fadadas à morte em vida. São as pessoas que já morreram em vida. E aquele que vem nesse mundo sem o objetivo de não se transformar, não se mudar, nunca vai aprender o que é isso. Nunca vai conhecer a si próprio. O que a religião faz, as religiões fazem, todas elas, independente da religião, é isso aí. Tá? De uma certa forma, ajudar o indivíduo a ele se reconhecer. Bom, aí eu coloquei aqui o indivíduo. A iniciação, ela promove no indivíduo liberdade de dependência. Tá? Ou seja, na Umbanda se costuma dizer, a Umbanda é uma loucura, né? A Umbanda mais voltada às tradições africanas, o filho de santo, né? O filho de santo não tem que ser dependente de ninguém. Não vai ser dependente do pai de santo, qualquer coisa. Ah, meu pai joga um búzios aí porque eu tropecei. Eu acho que eu estou magiado. Acho que eu estou como obsessor. Isso é conversa. A verdadeira iniciação, a verdadeira religião que ensina o ser, ele já ensina isso aqui. Tu não tem que ser dependente de mim nem de ninguém. Tem que entender que tu tem os teus vacilos, tu tem as tuas questões kármicas, eu também tenho. Eu sou um cara falho. Por isso que aqui eu sempre falo com os integrantes da casa, não me chamem de pai de santo, é meu plano. Sou no máximo um zelador. O dirigente aqui é o Birajara. Se a gente for entender o que significa o dirigente, vocês vão ver que eu não sou dirigente. Não existe dirigente na Terra. O cara é no máximo um zelador. Ele zela pelo espaço físico. E quem dirige mesmo a casa é o plano espiritual. Porque a nossa religiosidade, nossa religião Umbanda, é uma religião mediúnica. É uma religião de intercâmbio espiritual direto. Então quem manda, quem realmente dirige é o plano espiritual. Sou no máximo o zelador que estou passando certos conceitos que eu aprendi em todo o meu processo de vida. Tá? Livre de dependência. Livre de quê? Muletas espirituais. Eu tenho que andar sempre com minha guia. Sempre. Lá de vez em quando eu até acho que é certo. Quando a pessoa se sente muito carregada, isso é um exemplo, usa a sua guia. Não precisa guia, não tem que estar sempre com ela. Usa, mas não sempre. Tu não tem que transformar isso numa muleta. E para eu ter sorte, para eu me livrar de obsessores, eu tenho que possuir alguma coisa. Eu tenho que andar com a coisa. Não, não é assim. Também não é assim. Todo sábado eu tenho que tomar meu banho de descarga. Senão eu não posso. Não, também não é bem assim. Senão o banho também vira uma muleta. E o dia que não tomar o banho, por um motivo ou por outro? Vou colocar uma coisa? Não. Precisa, aqui uma vez por mês a gente, é o nosso preceito. O nosso de descarga, não.
Nós não preceituamos isso. Você não vira uma muleta psicológica. O de essência, nós preceituamos assim. O sábado que tu não for tomar, por exemplo, banho de descarga, toma um banho de essência. Mas não precisa ser todo sábado. Tu tomando um de essência por mês e um de descarga por mês, tá bom. Hoje eu tomei meu banho de essência. Semana passada não tomei banho nenhum. Isso não pode. É que eu digo assim, ó, é a nossa ideia de iniciação, é a ideia dessa casa. Outras casas de Umbanda podem ter uma ideia diferente. Aí por quê? Tu vai olhar, ela tem uma matriz africana. E o africano ele tem esse conceito, tem que tomar banho, eles são bem rígidos nisso aí. Nós já não, o nosso conceito é oriental, por isso que o nosso conceito muda um pouco. E aqui a gente trabalha essa questão da seguridade, como disse o Exu Veludo, é interno. Aí eu fecho com o espiritismo. Aí eu fecho, você não pode ser muito dependente. Mas também não dá pra não acreditar em nada. Não pode. Não é assim. Isso aqui ajuda muito, protege muito. Mas também não é sempre. E se tu tá toda hora sendo magiado, toda hora sendo bombardeado, alguma coisa tá errada. Passa pitch. Isso vai ser grave. Alguma coisa tá errada contigo. Agora, sempre, nós aqui não é que nós não concordamos com quem o passa. Fique bem claro e registrado em cartório isso aí, tá? Mas aqui nós não preceituamos isso. Tá? Nós não preceituamos. Nós achamos que a pessoa tem que ter a sua civilidade interior. Nós fechamos em gênero, grau e número com o estudo bíblico. Bota e-mail que sempre coloca, eu sempre gosto de colocar a mensagem dele. Porque essa é a nossa proposta. Não adianta tu vir com coisas externas se tu não tem a seguridade. Tu que tem que promover a seguridade pro Exu para ele poder trabalhar para ti. É o contrário, as pessoas acham que não, isso tem que me proteger, mas tu tem que oferecer a tua segurança interior para ele. Opa, isso já quebra um paradigma, né? Isso já muda certos conceitos que eu aprendi lá atrás. Tá? Cruzamento também, os aprontes que eles chamam, né? O cara tem 7 aprontes, 12, 19, sei lá, quanto. Beleza, mas depende. Aí tu vai estudar o quê? Aí tu vai verificar a raiz daquela casa, a escola da casa. Qual é a escola dela? Se é africana, claro, africana eles têm muitos preceitos, né? Eles têm bastante quantidade de preceitos. Nós aqui não, a gente tem, mas é bem maneirado. Que é a nossa escola não faz. Foi entendido? Tá. Eu aqui não peço para os trabalhadores tomarem todos os sábados. Não, uma vez por mês tem que tomar. Se não tomar pelo menos uma por mês, aí vai segurar o rojão lá dentro. Aí no tornado, quando entrar no tornado, aí o bicho vai pegar. Aí não adianta pedir misericórdia, ajuda, e aí tu vai ter que passar pela dificuldade. Fica muito feio, né? O trabalhador tem que ser atendido por falta de disciplina. Aí eu bato, aí eu fecho também, como que disse Emmanuel, o Chico Xavier, né? Vai trabalhar comigo com 3 regras. Disciplina, disciplina, disciplina. Não tem disciplina, vou procurar outro. Vou procurar outro. O que disse Kardec aos espíritos? Vem cá, se eu não conseguir realizar essa obra, né? De compilar o espírito, vamos procurar outro. Então tá, então vamos lá. Vamos trabalhar. Procuremos outro. Só isso. Tá? Outra coisa que eu coloquei, substituto de consciência. O que quer dizer isso aqui? Olha, esse termo aqui é forte. Esse termo aqui é forte. Casa nenhuma, espírito nenhum, dirigente nenhum tem que substituir a tua própria consciência. Tu tem que ser dono dela. Tu tem que ser dono dela. Por isso que tem uns artigos ali interessantes, se vocês quiserem ler, porque a gente vê isso muito na Umbanda Molopô, trabalhando com raiz africana, não é eu que estou dizendo, é pai e cai de Moluco, aquela dependência, não só dependência no sentido de alguma coisa está errada comigo, joga alguma coisa para mim. Qualquer coisa corre para o Pai de Santo, qualquer coisa livre, não. É a dependência da consciência também. O que eu faço? Tipo assim, resolvo o meu problema, porque eu não sou capaz disso. Assim, eu estou consciente. O que nós aprendemos, por exemplo, na religião espírita? Onde é que está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se tu quer que a minha consciência te diga isso, é porque tu não acredita em ti mesmo. Está faltando iniciação. Está faltando um dirigente, está faltando alguém para te esclarecer essas coisas, sacudir. Por isso que é importante, hoje, no momento atual, a gente fazer parte de uma corrente. A gente fazer parte, principalmente para quem é médio de incorporação, são poucos no planeta, né?
a minoria, a maioria não são médios de corporação, não tem essa função. Né? Isso já foi dito por várias pessoas, a minoria é médio de corporação. Por isso que é interessante você fazer parte hoje do grupo, hoje, pela necessidade kármica que o planeta vive. E por essa necessidade aqui. Se você não resolver esse karma ajudando o teu próximo através da sua mediunidade, você não vai conseguir evoluir iniciativamente. Hoje é como eu disse para o grupo aqui, eu sempre falei isso. Hoje eu sou um bandista. Graças a Deus. Amanhã eu não quero ser. Amanhã eu quero ser um ser convergente. Eu quero ser. Eu quero estar no centro aqui. Eu sei que eu estou na periferia hoje da religião. Mas eu quero estar aqui. Estar aqui, é claro, chegar próximo, não se igualar a um Jesus, a um Buda, a um Cristo. Esses caras não formaram religião. Porque eles eram seres convergentes. Mas só que um dia eles foram religiosos também. A Matiz diz que os mundos em que Jesus viveu hoje são poeiras cósmicas. Mas ele viveu, ele também foi um ser carnal que também passou suas dificuldades. Também passou pelo seu projeto kármico. Tem todo um projeto kármico de ascensão espiritual. Entendeu? Agora, mas é só a religião? Não. Tem aquele que é só filosofia, tem aquele que é ciência e aquele que é das artes. Não precisa ser um religioso. Vocês estão entendendo? Só que você precisa fazer parte disso. Porque sozinho não dá. É muito difícil. O Fernando já sabe, já sentiu isso na pele. Né? Não dá para se afastar muito. Eu mesmo senti isso. Depois que eu saí da fraternidade, eu fiquei um ano parado e olha, passei trabalho, cara. Passei trabalho. Saí por motivos meus. A fraternidade é uma casa de luz maravilhosa. Motivos meus. Eu tive trabalho, cara. Porque eu sou médico. Se eu sou médico de proporção, eu tenho carne. Tá? E nenhuma consciência vai substituir a minha própria. Tá? Função do dirigente: ser um facilitador, relembrar do que a gente se esqueceu, que são essas coisas aqui. Muitas coisas você já se esqueceu, por motivos óbvios, no momento que encarna muito da nossa memória, fica no inconsciente. Por isso que a gente tem a memória inconsciente. O que é a memória inconsciente? São coisas que arquivos que nós adquirimos em vidas passadas. Por isso que é inconsciente. Tá? O que a gente não lembra nessa vida é subconsciente. Tá? Orientar, educar e instruir. Educar, isso aqui é uma parte. Isso aqui é o que provoca mais problemas com o dirigente espiritual. Porque, como disse mestre Vivas Neto, hoje em dia o difícil é você achar um discípulo. Porque todo mundo quer ser mestre. Todo mundo já quer nascer mestre. Todo mundo questiona. Hoje em dia os caras só querem questionar. Isso aqui que é difícil. E educar significa o quê? Poderia ser substituída por uma outra palavra. Disciplina. Isso é a maior dificuldade. É o trabalhador respeitar o horário, é o trabalhador respeitar os preceitos. Isso que aqui a gente não pega pesado com os preceitos, né? A gente é bem leve. Olha que tem casa ali, tu tem que ir lá, e aqui uma vez por semana só, né? Tem casa que é 2, 3 vezes por semana, tem que ir, bater cabeça lá. Nada contra. Mas eu tô usando uma referência, né? De uma outra escola de Umbanda em relação a nós. Então essa aqui é a parte mais difícil. E o Vivas Neto tem toda a razão. Hoje em dia é muito difícil encontrar o discípulo, entre aspas, assim, né? Eu não me considero mestre, por exemplo. Mas é um seguidor, vamos dizer assim. É muito difícil. Todo mundo já quer nascer. O cara lê um livro, já quer abrir uma casa. Infelizmente, a Umbanda, a maior dificuldade da Umbanda é essa. Por quê? Por exemplo, se você abrir uma casa espírita ela tem como fundamento principal a doutrinação, o ensinamento. É mais fácil. Senão todo tempo você faz. Questão dada de obsessão é um pouquinho mais complicado. Já tem que ter um certo equilíbrio mediúnico para isso. O passo é mais fácil. Agora, tem muita gente que começa hoje na Umbanda e amanhã já quer abrir um bongá. Bicho, Umbanda é diferente. Umbanda é magia. Umbanda tu tem que ser médio de incorporação. Tu tem que ter uma certa bagagem, que a gente chama de tratamento. Tratamento na Umbanda, ninguém. Na verdade, o dirigente nenhum dá uma ponte para ninguém. O dirigente disse assim: olha, você já está apto a seguir o teu caminho. É o máximo que o cara faz. Dentro de rituais específicos de cada casa. Mas, hoje em dia, antigamente, principalmente,
E esse foi uma das coisas que mais foram um dos fatores mais complicadores da Umbanda. É isso aí, o cara que fica um ano numa casa e já sai já dentro dessa casa. O que mais tem? Aí eu digo para vocês, Umbanda? É casa de Umbanda? Não. Artes mágicas. É aquilo que o cara inventou. Umbanda não. É complicado, tá? Agora nós vamos chegar numa questão interessante. Né? Sobre as escolas do astral superior. Eu mencionei para vocês que aqui é o planeta Terra. Acima do planeta Terra nós temos 7 dimensões espirituais. Vocês se lembram? Cidade espiritual nosso lar se encontra na terceira aqui. Em que a primeira, segunda, terceira zona vibratória acima do planeta Terra, ou seja, na atmosfera, são as zonas umbralinas. A quarta zona chama-se zona de transição, zona de luz, também se chama. E a quinta, sexta e a sétima são as zonas superiores. Tá? Aqui são os mestres ascensionados. Tá? São seres que já não precisam mais da reencarnação. Se reencarnam são por outros motivos, reencarnam. Tá? Na sétima zona, a quinta, a sexta e a sétima, nós aprendemos na Umbanda, principalmente na Umbanda esotérica, que existem as escolas iniciáticas do astral superior. E na sétima zona existe o núcleo superior de iniciação. Nessa aqui. O núcleo superior de iniciação. Tá? Bom, esse núcleo supervisiona as demais escolas iniciáticas, todas elas. Diz assim, Davi, mas o nosso lar, por exemplo, não é uma cidade colônia, claro que é. Só que ainda a maioria dos seres que lá estagiam na cidade espiritual do nosso lar são passíveis de reencarnação. Estou falando de escola superior, aqueles que já não reencarnam mais. Isso vocês vão aprender se vocês lerem esse livro, Universalismo Crístico, ou sobre o signo de Aquário, se eu não me engano, sobre o signo de Aquário. Existe uma cidade colônia nessa sétima zona lá, que é a última, tá? Chama-se Império do Amor Universal. Tá? É a cidade dos universalistas. Lá está Ramatias, lá é uma escola superior. Então é uma delas. Aqui esse livro fala sobre o signo de Aquário também fala. Aí você vai ver que é uma cidade cristal. Você vai ver o nosso lado, você vai achar o céu, né? Imagina lá, é tudo cristal, tudo transparente. Assim. Inimaginável. Maravilha. Tá? Esse núcleo superior de iniciação, a Umbanda esotérica, principalmente o Vivas Neto e da Mata Silva, chamou de a confraria dos espíritos ancestrais. Tá? Seres de Vênus, Júpiter, Saturno e muitos seres intergalácticos, chamados ETs, tá? Eles aportam nessa sétima zona. Eu aprendi isso com o professor Laércio. O ET, quando ele vem com as suas naves, ele não vem direto no planeta, ele aporta aqui no astral superior, para depois ele descer via holograma. Mas isso é um outro problema, um outro conceito, um outro estudo. Tá? Então, muitos seres que vêm de fora do nosso sistema solar, fora da nossa galáxia, eles aportam aqui. Não podia ser diferente, né? Devido à densidade que é aqui embaixo, não iam aportar numa zona umbralina. São seres que não são mais passivos de encarnação, vêm com uma outra proposta. Tá? Uma proposta de ajudar no nosso projeto Terra. Tá? Vou disponibilizar aqueles DVDs e vocês vão entender o que é o projeto Terra. Muito legal. Tá? Bom, esse núcleo superior de iniciação, para nós chamamos de Aruanda. Tá? Então, Aruanda significa pátria da luz, cidade-luz, que detém os conhecimentos da lei divina, o chamado Arumbanda. Por isso que ele é o núcleo. Ele é o núcleo de todas essas escolas superiores, da quinta, sexta e a sétima. Aruanda, ele guarda esse conhecimento. Ele é o núcleo, digamos, ele é a sede central. Por isso que eu digo, é polêmico isso, polêmico, é interessante isso. Mas isso aqui foi dado via mediúnica. Aí você vê, pô, o que é Aruanda? Aruanda é uma cidade? É uma colônia? Como é que vai chamar Aruanda? Isso aqui está dizendo que é o núcleo de todas as escolas iniciais. É uma coisa para ficar no ar, né? Tá? Existem outras pátrias aqui, ó. Uma delas chama-se Tanala, Caemala, Gaovala, Daurala,
Champakala, aqui vem Shambhala, né? Ela está lá no Oriente, uma cidade. Valhalla, Saisala, e também eu coloquei o Império do Amor Universal. Todos eles têm as suas okaras, que são templos iluminados. Interessante, né? Okara. Tá? Aqui então fica Aruanda, na sétima dimensão. Ele é o núcleo superior de iniciação. Ele é o núcleo do núcleo. Ele é o núcleo onde se resume e se reúnem, tá? Para quê? Para discutir sobre a lei divina, o Arrumbandã. Coisas relacionadas à evolução planetária. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Por que eu coloquei uma estrela de 6 pontas aqui, o primeiro? Porque esse é um dos símbolos do Arrumbandã. Porque aqui você acaba convergindo os 7 orixás sagrados, as 7 potências, como por exemplo Oxalá, Iemanjá e Ori, Oxóssi, Xangô, Ogum e Orixá. É uma estrela. Daqui você vê que há uma relação, como eu disse no início, com a cidade de Nosso Lar. Por que Nosso Lar é um hexagrama, uma estrela de 6 pontas? Talvez aí seja uma das pontes, um dos conhecimentos do que eles também reconhecem a existência do Arrumbandã, da lei divina. E principalmente eles reconhecem as 7 potestades. São os 7 orixás, as 7 energias que estruturam todo o universo. Tá? Bom, vamos lá. Esse núcleo superior de iniciação, ele possui 7 ordens. Eu botei 7 núcleos superiores de iniciação, chamada Aruanda, fica na 7ª zona planetária. Aqui vocês entenderam bem? Tá? Esse núcleo possui as suas ordens. A primeira ordem chama-se Tembetá, é a ordem de Oxalá. O segundo, Humaitá, que é o Gu. Você se lembra de alguma coisa do Humaitá, né? Quantos pontos tem do Humaitá? E pessoas que acham que o Humaitá é aqui no planeta Terra, né? Uma zona aqui no planeta Terra, uma colônia. Não, ele é o segundo núcleo de iniciação superior. Já foi? Tá? Juremá, que é de Oxóssi. Yakutá, Xangô. Iomá, Iorimá. Ioriá, Iori. E Rinayá, Iemanjá. Essas 7 ordens que fazem parte desse núcleo superior de iniciação, que é de Aruanda, ou seja, Aruanda é o núcleo superior de iniciação, que é composto por 7 ordens, cada ordem relacionada a cada orixá. Esses seres, todos os seres que habitam, que trabalham nesse núcleo, eles desenvolvem o conhecimento no âmbito da religião, da filosofia, da ciência e das artes, na busca de uma promoção pela convergência. Tá? E esses conhecimentos são atinentes aos ciclos e ritmos evolutivos do planeta, ou seja, eles vão liberando informações sobre cada uma desses conhecimentos aos poucos, na medida que a humanidade vai evoluindo. Por isso que a nossa ciência ela sempre evolui, as nossas artes ela sempre evoluem, a nossa filosofia também, de uma certa forma, e a nossa religião também. Trazendo para a nossa questão da religião, mas em que sentido a nossa religião evolui? Vocês se lembram quando eu dei aquele estudo que se a religião está mais afastada do centro, se ela faz parte da periferia, ela é uma religião fechada ao diálogo. Se a religião está mais próxima do centro, se aproxima, ela é favorável ao diálogo. É isso que eles nos passam, é isso que eles nos ensinam. Essa questão da religião, por exemplo, aqui eu dividi entre 4, R é a religião, da aproximação do centro, no sentido de convergência. Por isso que existem muitos sacerdotes religiosos, católicos, evangélicos, budistas, que de tempos em tempos reencarnam no planeta Terra para vir trazer um critério diferente, um conhecimento diferente. Também na questão da filosofia, da ciência e das artes. A filosofia, ela foi outra depois de Sócrates. A filosofia, se você for falar com um filósofo, ele vai dizer assim, a história da filosofia tem 2 partes. Assim como a história da religião, Jesus antes e depois, a filosofia é Sócrates. Da ciência, acho que não tem como Einstein, né? Depois que veio Einstein, e Einstein, Jesus, Buda, todos esses seres foram preparados nessa escola superior de iniciação, nesse núcleo. Ou em Aruanda ou em qualquer outro desses aqui. Mas o que quer dizer é que Aruanda é o núcleo. Isso aqui são cidades colônias.
Aruanda é o núcleo. Olha que interessante, que polêmico, né? Ah, tu tá querendo puxar a brasa pro teu lado. Não, não é isso. Por isso que eu digo, eu sempre disse isso e vou repetir. Aruanda, os orixás não pertencem à Umbanda. A Umbanda, ela reconhece isso. Vamos usar o termo popular. A Umbanda, ela descobriu isso aí. Mas isso aqui não pertence à Umbanda. Ah, mas quer dizer que a Umbanda tá lá, é o núcleo do núcleo. Não, eu falei Umbanda, eu falei Aruanda. Falando orixá. Umbanda é uma religião que reconhece isso aí. Até pelo seu sincretismo. E como ela se formou através do sincretismo de todas as outras religiões, ela reconhece a existência de tudo isso aqui. A Aruanda reconhece a existência de Shambhala, que é uma cidade espiritual que fica no Oriente. Assim como o nosso lar é a cidade colônia, que fica na terceira dimensão, que é responsável pelo todo o planejamento reencarnatório do Brasil, vocês sabiam disso? É nosso lar que faz isso. Existe outras colônias? Existe, mas todo o processo de reencarnação é para o nosso lar. Aqui no Brasil, quem coordena, a cidade colônia que coordena isso é o nosso lar. E no Oriente quem é? Shambhala. Shambhala, todo oriental vai reencarnar, todo ser que vai reencarnar na China, no Tibete, na Índia, passa por Shambhala. Shambhala é a sede disso aí. E Aruanda, o que é Aruanda para nós? Aruanda é a sede da sede. Aruanda é que desenvolve a religião, a filosofia, assim, seres que vão reencarnar, trazendo progresso nas áreas da religião, da filosofia, da ciência e das artes. Eu tenho certeza que vocês estão escutando coisa nova aqui. Tenho certeza. E vocês tinham outro entendimento sobre Aruanda. Né? Ah, é uma cidade lá que é onde fica o preto velho, né? Que fica o caboclo. Vocês podem ver que ninguém até hoje conseguiu psicografar o que existe lá dentro da Aruanda. Vocês já escutaram? Vocês já conseguiram? Existem livros relacionados a isso? Tem um livro ali que está aqui agora, Os Portais de Aruanda. Esse aqui é um romance, é uma história. Aqui não dimensiona o que tem lá dentro. É um livro espírita, muito interessante. Vocês já leram um livro a respeito disso? Já falaram sobre Shambhala, já falaram sobre Aruanda, ninguém falou. Porque é um núcleo. Ele é um núcleo superior, está lá em cima. E eu digo para vocês que Aruanda, se você for entender esse contexto, abrir a mente, vocês vão ver que Aruanda não é um local. Aruanda é toda a sétima dimensão, só que formalizada no núcleo. No núcleo onde se desenvolvem esses quatro pilares do conhecimento, que a gente diz também os quatro setores. Tá? Em Aruanda são essas 7 ordens. Todas essas 7 ordens aqui, eles desenvolvem isso aqui. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então coloquei. Preparam em suas escolas do astral superior seres que reencarnarão, né, no planeta Terra, desenvolvendo progresso em várias áreas do trabalho humano. As áreas do trabalho, da religião, da filosofia, da ciência e das artes. Então, normalmente, não geralmente, tá? Quando a gente tem seres assim, muito evoluídos, seres superiores, que não precisam mais reencarnar, que vem naquela proposta de reencarnação missionária, né, probatória missionária e até sacrificial, como foi Jesus, Buda, normalmente eles vêm dessas escolas superiores aí. Tá? Esses caras, o quê? Esses seres que são preparados por esse núcleo superior, eles trazem o quê? O pacifismo. Tá? Então, o que é o pacifismo? Ser pacífico nos outros. Um Gandhi. Um Gandhi tinha religião? De uma certa forma tinha. Ele foi indiano, né? Mas olha a postura de Gandhi. Como é que era o comportamento de Gandhi? Um cara completamente pacífico. Um cara que apanhou, sofreu, toda a Índia foi praticamente mutilada pelos exércitos inglês, mas conseguiu a sua liberdade através da não imposição da violência da força. Ele é um cara pacífico. Pregam também o universalismo, tá? Ou seja, a questão do aproveitar o que o outro tem de bom. Não fazer uma concha de retalho, não é fazer um holismo. O holismo é meio perigoso. Tá? Você tem uma casa que tem tudo ao mesmo tempo. Isso não dá certo. Desculpe os que são holistas, mas isso não dá certo. Ah, lá a casa é holista. Ah, lá tem Umbanda, tem Espiritismo.
Cada um tem a sua proposta iniciática, cada um tem a sua forma de iniciação. Por isso que eles estão, essas religiões, elas são subsetores da religião. Porque alguém, uma hora, um vai ter que dar a palavra final. E aí, quem vai ser? Não adianta, é comum isso. Os próprios problemas materiais, pessoais que as pessoas passam. Vai ter que ter uma pessoa a ser o divisor de água. Qual a religião que vai ser? É difícil. Eu já vi, é muito difícil. Agora, o universalismo é diferente. É tu ter uma casa, uma proposta com uma religião, porém com comportamento universalista. É outra história. Né? Aproveitando, explanando conhecimentos que não são apresentados só na Umbanda. Não, no Espiritismo, na Teosofia. O fulano lá da Teosofia falou isso. Isso é legal. Isso é uma forma de ser pacífico e ser universalismo. Tá? E os convergentes, esses aqui são raros. Né? Aqueles que realmente não vêm com religião nenhuma. Como foi Buda, como foi Cristo, como foi Rama, Índia. Tá, pessoal? Uma coisa muito interessante também, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? A princípio pode ser meio fantasioso, né? Porque muitas pessoas sempre ouviram falar em Aruanda, eu volto a repetir, como a colônia, né? A cidade dos pretos velhos, cidade dos Ibeides, cidade dos... Lá tem um monte de criança brincando que são os Ibeides, né? Lá tem as ocaras dos bugas, né? As ocaras, ó, os templos iluminados lá dos caboclos, né? As ocas, né? Ocara para nós é a ocara. Né? Lá tem as senzalas dos pretos velhos, já desenharam até. Realmente, isso no primeiro momento foi muito importante passar essas coisas. Só que a Umbanda iniciática, com da Mata Silva, com Línguas Neto, já trouxe essa informação que não. A Umbanda é um núcleo de iniciação, de auto-iniciação. São seres que são preparados para vir e ajudar a humanidade na transformação da humanidade, através desses 4 conhecimentos básicos aqui. Então, já não. O próprio livro Aruanda, Sim. eu acho que foi Sim. não falar Não mostra. Não mostra. No... O Aponga fala alguma coisa muito superficial, assim, mas não fala. Não tem autorização. Não pode. Porque o núcleo, digamos assim, é a escola das escolas, entendeu? No plano espiritual. Não, a vovó Maria Conga, ela me ia falar, né? Aquela vovó Catarina. Tem um livro ali muito interessante. Aruanda eu não tenho aqui. Esse Aruanda é um complemento do Tambor de Angola. O Tambor de Angola já fala alguma coisa sobre isso. Mas assim, ó, ele fala de seres que estavam indo para lá em Aruanda, mas não mostravam lá. Eles não falam lá. Diz que é uma colônia luz fantástica, coisa assim, né? Mas eles não descrevem lá no interior como é que é. Tambor de Angola, eles falam que eles vão até um certo ponto e aí a Catarina, ela vira como um cometa, uma luz muito forte e ela segue em alta velocidade e eles não conseguem acompanhar, não tem mais permissão deles. Que luz é essa? Olha que interessante, sabe? Muito bem. Né? Que luz é essa? Que transformação é essa? Que luz? Como assim se transformar em luz? Você sabe me explicar? Como é que um corpo pode se transformar em luz? Até então eu tinha espírito. Acho que um corpo era tudo espírito. Como é que um ser se transforma em luz para ir a Aruanda? Você sabe me explicar? Claro, é um corpo causal. O que é o corpo causal mental superior? É um corpo sem forma física, sem forma humana. Ah, mas e como é que ela se transforma? Claro, ela aproveita o material do plano astral e cria o que a gente chama de corpo de ilusão. Isso é um corpo de ilusão. Perispírito tu vê, mas aquele ser não vive no perispírito. Ele criou o perispírito através do material, dos átomos, vamos dizer assim, bem fundo dos átomos lá do campo astral. Ele cria. Mas é só que ela não está ali, porque ela não reencarna mais. É como eu disse para vocês. Porque ela não está na terceira. O espírito dela, se não possui karma, ela não está aqui na terceira zona. Ela volta à origem dela, que é corpo causal. Exatamente, corpo causal. O Búdico e o átomo já não digo, porque se ser pouquíssimo informado, isso é complicado. Mas com certeza, se ela retornou ao seu corpo, né, atual, seu corpo causal, seu mental superior, com certeza ela não está nessa zona daqui. Ela está lá em cima.
Ou seja, para ir em Aruanda, você já tem que estar em corpo causal. Ou seja, você não pode ter karma. Quem não tem karma mais, ascensiona. Isso chama-se ascensionar. Tá? Enquanto a gente tem karma, o que acontece? Entre o teu corpo físico e o teu perispírito é um cordão que a gente chama de cordão de prata. Tá? Quando você desencarna e não necessita mais de reencarnação, você ascensiona, se transforma num espírito puro, né? Conforme ensina o espiritismo, muito bem. Entre o perispírito e o corpo causal, mental superior, existe um cordão, chamado cordão de ouro. Corta o cordão de ouro. Não só o cordão de ouro, corta o segundo cordão. Isso chama-se segunda morte. E aí, bicho, aí tu não... Ah, mas pode vir? Pode. Mas aí tem que criar ele tem que criar um corpo. Ele tem que criar um... Olha só. Baixar a vibração e criar um corpo de ilusão, que é o perispírito. O que é o perispírito? É o corpo astral e o mental inferior. Tá? Perispírito é isso, o reumatismo nos ensina bem. O perispírito é a soma desses dois corpos. É o corpo astral, que é o corpo das emoções, e o mental inferior, que é o corpo dos pensamentos concretos. Isso é o perispírito. Por isso que ela veio, não descreve. Ela foi para onde? Ali diz, Aruanda. O que tem lá dentro? Existe algum livro? Não existe. É isso que eu quero dizer para você. Todas as filosofias sempre ensinaram Shambhala, que lá dentro Shambhala, o Império do Amor Universal. Se é nesse livro, no outro, ele detalha o que tem lá dentro. É no Sobre o signo de Aquário. E detalha. Aruanda ninguém conseguiu detalhar nada. Não chegaram nem perto. Nada. Por quê? Porque é um núcleo. Ele é o núcleo superior de iniciação. Ele é o núcleo dos núcleos. Interessante isso aí. Ah, mas a Aruanda, tu tá falando disso que Aruanda, Umbanda. Não estou falando de Umbanda, estou falando de Aruanda. É isso que eu quero deixar bem claro. Não pertence a Umbanda, não pertence a todos. Assim como os orixás não pertencem a Umbanda, ele pertence a todos. Até porque eles envolvem o quê? Os 4 pilares, os que estão relacionados a todo o nosso conhecimento. Agora vai dizer que a Umbanda é dona disso aqui. Isso aqui mostra. Infelizmente, eu digo para vocês, eu posso dizer para vocês que eu já ouvi do próprio Rivas Neto isso, que a Umbanda esotérica, para ela, as outras Umbandas não são nada. A Umbanda esotérica, como adquiriu todo esse conhecimento, eles acham que são a última bolachinha do pacote. Eu ouvi isso do Rivas Neto, no pronunciamento dele. Por isso que hoje ele não é mais esotérico. Até porque ele criou a faculdade de psicologia humanista. Ele está bem aberto nisso. Mas eram assim. Não pelo da mata, mas pelos seguidores da mata. Infelizmente, eles têm essa dificuldade. Ou seja, eles têm um conhecimento muito maior que o nosso, mas eles estão longe de ser até pacifistas. Eles estão mais perto da periferia do que nós. E aí? Tem uns caras que têm conhecimento. No livro A Missão da Umbanda, ali o Norberto faz algumas perguntinhas sobre a Umbanda esotérica, da Ramatiz, bem cabeludo, da Rio, e Ramatiz, ó. Não é assim. A vovó Maria Conga, no livro sobre Evolução no Planeta Azul, quando o Norberto também pergunta, mas e aí? Todo mundo vai. A tendência é todo um bandista virar esotérico? A Umbanda esotérica é a Umbanda do futuro? Negativo. A grande dificuldade dos esotéricos será a vaidade. Pior que é. É a vaidade. Então a gente tem que cuidar disso, a gente tem que entender que tudo é importante. Todo mesmo é orgulhoso, não tem é complicado. Na medida que o cara. Pra alguém ver. Na medida que o cara ainda mais vai adquirindo conhecimento e não trabalha de coração. Né? Cara, tá, pessoal? Uma coisa importante aqui, ó, que eu já vou entrar no bloco 11, sobre as 7 fases da Umbanda. Tá? A gente está no 6, mas eu vou passar isso aqui para vocês que eu acho bem interessante. Se a gente for ver na protossíntese, tá? Que é o meu livro de referência para isso aí, tá? A gente vai entender que a Umbanda, o movimento budista, que na verdade não é um movimento budista, tá? É a situação planetária. O planeta hoje ele passa por 7 fases, mas de acordo com a visão budista. Tá? Primeira fase foi a fase de Oxalá, que foi a fase de Jesus, a chamada Era de Peixes, com a questão do amor, tudo isso. Né?
Para nós, umbandistas, oficialmente, nós estamos na transição da fase de Ogum para de Oxóssi. A de Ogum, ou seja, onde é administrada pela ordem Humaitá, tá? Fica no núcleo superior de iniciação, a segunda ordem, que é o Humaitá, ela trabalha, digamos assim, ela veio trabalhar o despertar. Então, muitas pessoas começaram a se despertar para a questão da religião. Dizem assim, muitos foram chamados, né, os clarins de Ogum, soou chamando a todos, conclamando a todos a Umbanda. Não, eu acho que não é essa Umbanda. Acho que é todas as religiões. Eu acho que é uma chamada geral. Explodir. Tem que cuidar com isso. Tá? Hoje, nós estamos vivendo a fase de Oxóssi, em que o núcleo que organiza, administra Juremar. A fase de Oxóssi é o esclarecimento. Nunca se viu tantos livros, tantas pessoas preparadas, professor Edson Fonseca, professor física quântica, professor teologia, livros espíritas trazendo conhecimento de Umbanda, não é? Isso para quê? Para a questão do universamento, a questão. E livros de Umbanda também reconhecendo o trabalho do espiritismo. E hoje a gente pode dizer que a Umbanda, principalmente a Umbanda, depois da fase de Oxóssi, ela cresceu muito em questão de livros, de informações, porque o objetivo principal dessa fase é o esclarecimento. Aí vem o esoterismo e diz assim, nós estamos vivendo a era do mentalismo. Tá certo? Claro, tá certo. Por quê? Porque a gente está sendo esclarecido. Fecha todas. Fecha todas. Eles não reconhecem a fase de Oxóssi. Nunca vão falar isso. Mas tá certo. Se você for entender nas entrelinhas, tá? Aí vem a terceira fase mais tarde, Xangô. Qual é o núcleo? Yakutar. Essa é a ordem da justiça. Aqui tem a balança kármica do planeta todo. Tá? E vem o processo de seleção. Aí o bicho. Ó, repetam, bem, ó. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E quem é que faz isso? Qual é a ordem que faz isso? Vocês estão entendendo que aqui nós já estamos tendo uma outra ideia, uma outra visão sobre essas coisas? Né? Aí vem depois a quarta fase, de Olimar. O núcleo é Iomar. Vem a maturação. Maturidade. Tá? As pessoas que vão ficar, que foram os escolhidos, que têm maturidade espiritual e espiritual. Para mudar todo esse paradigma, né, social, político, econômico que o nosso planeta está em trevas. Né? São os escolhidos que vão ficar. Ou seja, uma parte de 3, né? 2/3 vão ser voltados e 1/3 vão ficar. Esse terço que vai ficar vai passar por essa preparação. Vai passar não, já está passando. Tá? Depois explicar um por um, depois eu vou dar o meu conceito final. Iori. O núcleo chama-se Ioriá. Vem a pureza. Tá? Vem a pureza. É uma purificação. E a sexta fase é de Iemanjá, Kinayá, amor fórum. Tá? E a sétima, que é a última, que daí retorna para lá, né? Terminou. Para nós aqui é a sexta, porque a primeira eu não computei aqui, que foi de Oxalá, tá? Terminou aqui a sexta, volta para a primeira, e assim vira um ciclo. Isso que eu digo, é ciclos e ritmos, conforme a maturidade da humanidade, de acordo com o projeto Terra, de acordo com a evolução planetária, a gente vivendo, a gente vive a fase atual. E a sétima, que é Oxalá, que é a reimplantação do Arrumbandanta do conhecimento. Quando realmente nós estivermos nessa fase, o planeta todo não vai mais se preocupar em religião, filosofia, ciência e arte, mas numa proposta única. Aí eu digo para vocês, hoje nós estamos vivendo a fase de Oxóssi. Mas e as outras? As outras também não estão agindo, não estão trabalhando? Claro que estão. Claro que estão se preparando. Aqueles que já estão, por exemplo, que já têm uma maturidade, já vivem essa fase aqui. Porque, aliás, desculpa. Já vivem essa fase aqui. Porque a questão do esclarecimento já são pessoas esclarecidas. E já são pessoas que já foram selecionadas. Tem um karma positivo. Então a pessoa já está lá na frente, ele já tem uma maturidade espiritual. Meio abrindo caminho para o caminho de trás. Vocês estão entendendo aqui que eu quero colocar? Puxando os outros. Ou seja, cada um de nós está dentro dessa fase aqui. Aqueles que ainda estão lá na de algum, que ainda estão despertando, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Mas será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu faço?
né? Ou questionando certos dirigentes que a gente, como eu falei para vocês, hoje difícil hoje é você encontrar o discípulo, todo mundo quer ser mestre, né? O cara não despertou ainda, o cara está nessa fase. Só que hoje o planeta... Opa, pessoal, o planeta, vejam bem, olha só o que eu quero colocar. Isso aqui eu vou desenvolver mais quando a gente chegar lá. Tá? O planeta hoje, karmicamente, vive a fase de Oxóssi. Mas há indivíduos que ainda estão lá na primeira fase do mundo, que ainda não despertaram ainda. Vocês estão entendendo o que eu quero colocar? Assim como tem outros que já estão vivendo a fase de Xangô, o cara já tem um senso de justiça legal. Outros estão lá na frente, já tem uma maturidade espiritual. Outros estão lá na frente, já são puros, que aqui é raríssimo. Aqui. Quem já está lá, acho que até já crucificaram de novo, já mataram. Caso como grande. Esses seres assim são grandes líderes da humanidade. E aí lá para frente eu já nem vou dizer que amor cósmico é o nível de Jesus. Vocês estão entendendo? Vai chegar um momento que nós vamos passar para de Xangô. Só que não significa que passando para de Xangô vai ter pessoas que ainda estão se esclarecendo ainda. Outros que ainda estão no processo de desespero. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? E ó, uma coisa interessante que talvez vocês não notaram. Olha a ordem das ordens. Maitá, Juremar, ou seja, Ogum, Oxóssi, Xangô, né? E olha aqui, a ordem das fases é a mesma, né? Aí vocês vão notar que cada escola, que cada ordem, todas elas têm seu desenvolvimento dentro das artes, das ciências, ok? Mas aqui, todas elas se desenvolvem. Mas aqui, hoje, de Ogum e Oxóssi, digamos que as ordens que mais estão se manifestando no planeta, ou seja, os espíritos que estão reencarnando nesse planeta, tá? Estão mais dentro dessas duas ordens aqui. São aqueles que vieram para despertar, ou seja, assumir uma posição. Que religião tu é? Que filosofia tu segue? Tu tem que seguir um subsetor. Tu tem que seguir alguma coisa. Porque hoje a necessidade é de despertar. Você só desperta no momento que você faz parte de um conjunto, de um grupo. Tá? Nós pensamos assim. E segundo é o esclarecimento. Você fazendo parte de um grupo, é aquela história da união faz a força. Você fazendo parte de um grupo, o que acontece? Esse grupo vai te despertar. Vamos buscar conhecimento. Vamos lá, não quero só isso. Eu quero. Aí por isso que muitos vão, mas aqui eu já não quero mais, porque aqui o cara já não me ensina mais o que eu quero. Vou para outro. E assim vai. Vocês estão entendendo? Depois, é claro, vem o processo de Xangô, que já está acontecendo aí, que é o processo de seleção. Muitos espíritos já estão sendo exilados, muitos já não reencarnam mais. Provavelmente essa vai ser a nossa última reencarnação nesse planeta. Para aqueles que não ficarem, claro, aqueles que ficarem vão vir mais tarde, já num processo de maturação, que já entra o Yolumar. Vocês vão ver, vocês notam que as fases aqui seguem as mesmas ordens, a mesma sequência de ordens. Isso é altamente iniciático, né? Esses que estão reencarnando agora, eles já vão entrar na segunda fase, né? Esses agora? Despertar. Esses espíritos que estão reencarnando no plano Terra agora estão na segunda fase. Digamos, alguns já entraram com essa questão de despertar. Não, mas espiritualmente ele pode ter despertado já. Sim, eles já vêm. Claro, os índigos. Quem são os índigos? Crianças índigas já tem isso aqui. Já tem a fase de Ogum já pronta, já despertaram, já sabem o que querem. Não tem dúvida, não tem ninguém. Os índigos, os cristais, aí vem os dourados, aí vem embora. Os caras já vêm pronto já. Mas outros não. É a maioria. A gente fala de 2 terços, né? A maioria. Ainda estão aqui ainda. O planeta já está querendo, digamos assim, no popular a gente brinca, né? A fila está andando. A fila está andando. Não estou dizendo que isso, eu volto a repetir. Assim, fique bem claro e gravado. As pessoas não têm que seguir um banho, tem que seguir o que o seu coração definiu. Mas é importante você fazer parte de um contexto, seguir um grupo para poder, que a gente ainda está nessa fase do despertar para esclarecer. Só que tem uma coisa, o que vem depois dela? O processo de seleção. Esse processo de seleção a gente chama de era de atalho.
A era de São Germain, a raiz violeta, da transmutação, da transformação, tudo bate. Tudo bate. Né? Planeta Migris, outros chamam de Ecólogo, outros chamam de planeta Chupão, outros chamam de planeta Absinthe, a Matisse chama de Absinthe. Depois, então, a maturação quando o planeta realmente estiver mais aliviado. Porque a tendência, como eu expliquei para você, é não existir mais zonas umbralinas intraterrenas, e isso aqui tudo vai acabar. O planeta Terra só vai ter essas camadas superiores aqui. E essas inferiores aqui não vai existir mais. E isso a partir de Xangô. Um processo de seleção. Vai para baixo. Tudo. Vão ser exilados. Tá fora. E aí o que vai acontecer? Vem as grandes entidades que nós chamamos de extraterrestres, né? Seres de grande tecnologia, para fazer uma reurbanização. Ou seja, limpar tudo aquilo. E eles têm engenharia de uma semana limpar todo o planeta. Sabe como isso? Nós temos DVDs aqui de semana que vem que ali. O que foi? Pergunto para ela que eu quero ficar para a reconstrução. A parte elétrica tu vai. Não, é isso aí, gente, tá? Que futuramente não vai ter mais. Então, olha nós estamos, na verdade, num sinal de alerta, né? Que nós estamos aqui, esclarecimento para seleção. Vê que não tem digamos, uma fase mais tranquila depois da noite. Por que a gente está sendo esclarecido? Para a gente fazer a nossa escolha. Mas imagina que não despertou ainda. Que ainda segue uma vida mundana, que quer só saber de trabalhar. Olha só. Meu Deus. A gente só pensa no jogo de futebol. Né? Quem trabalha dia de semana para ir para o campo de futebol no final de semana. Cervejada, carne. O cara não despertou ainda. Isso é 2/3, só isso. É a maioria. Só que a fila está andando e nós estamos aqui, esclarecimento, livros. Só que essa fase de Oxóssi, ela já entrou dentro, já. Lá nos anos 50, 60, por aí, mais ou menos, foi quando o espiritismo explodiu com os livros do Chico Xavier. Não é só Umbanda. Umbanda é mais atualmente, nos anos 80, 90, né? Mas nos anos 50, 60, o espiritismo explodiu, deu um plus, assim, assim. Por que Chico Xavier estava aí nessa época? Tudo arquitetado pelo núcleo superior de iniciação. Interessante, né? Como a gente vai começando a montar e a gente vê a importância que em momento algum aqui eu falei só de Umbanda, né? E se eu falasse só de Umbanda, eu não ia conseguir fechar o quebra-cabeça. Eu preciso também das outras religiões para poder montar uma ideia mais completa da coisa. Vocês estão entendendo a importância das outras? Claro que eu sempre disse assim pro grupo, tá? E vou voltar a repetir até vamos abrir isso. Futuramente, eu não quero ser humanista. Quero ser um ser conveniente. Hoje, esse guarda-pó não é o guarda-pó da Seara, esse guarda-pó é de Jesus. Esse guarda-pó é de Cristo. Tanto é que não tem nome aqui. Seara acabou por durar. É o símbolo do Arrumbandã. Um dos símbolos do Arrumbandã. Tá? Um dos símbolos do Arrumbandã. Tá? Você entendeu? Só que futuramente, não quero ter nada disso aqui. Não quero ter bengala nenhuma, não quero ter muleta, não quero ter nada. Só que é isso, meu galo. Jesus nunca teve nada, né? Buda, Krishna, Rama, Lao Tzu, Porri, Shansu, os grandes avatares, Apolônio de Tiana. Tem gente que você nem conhece. Né? Os caras não usaram nada, os caras não tinham nada. Mas eu tenho que ter. Eu preciso. Mas futuramente não quero. Por quê? Porque eu sempre disse, a Umbanda hoje é uma ferramenta de trabalho. A gente precisa desse subsetor. Que a gente está na fase de despertamento para esclarecimento. Quando eu chegar na fase de maturação, aí não vou precisar. Porque eu ainda estou me preparando para essa seleção aqui. Tomara que eu fique. Se eu não ficar, eu vou para dentro ali bonitinho. Não. Vira essa boca pra lá. Né? Tá bom? Quem sabe eu vou pro sol lá, né? Pra Avona. Saturno vai dar bom. Saturno já tá bom.
Nem fala. Eu vou ficar chutando. Tá, pessoal? Então é isso aí. Então, mais ou menos isso aí, tá? Hoje, nós temos acho que mais 1 ou 2 encontros sobre iniciação. Iniciação, bloco, hoje, o que eu queria passar para vocês é isso aí. A importância de Aruanda. E o mais interessante, que nenhum livro... E você disse, mas Aruanda deveria ser escrito só no meio umbandista. Não. Você não tem o Robson Pinheiro, que trabalha na Casa Espírita Verilda Batista, que foi rechaçado pelo grupo lá, por estar psicografando o livro de Umbanda, e quando ele lançou o Tambor de Angora, queriam matar ele. Se ele não fosse o dono, o fundador da Casa Espírita Verilda Batista, ele estaria fora, ele não sabe. O Roger não andava encaminhado dentro do movimento espírita. Ele estava trazendo coisas e informações muito esotéricas. Um dos livros dele, ele se conversou com Jesus. Ali detonaram com ele. Ali detonou com ele. Foi o primeiro livro. Foi o Anjo. A História de um Anjo, que é Gabriel, né? Que já está reencarnado aí. Gabriel já está reencarnado aí. Só que não é o arcanjo Gabriel. Não é esse cara aqui. É o anjo Gabriel. É um ser de uma outra categoria. Uma ordem que a gente chama. Aí encarnado, é um ser convergente. Você está aí. E ele veio para quê? Para uma união das religiões. Se eu não me engano, ele para reencarnar, e a missão dele é ser padre. Dentro do catolicismo no sentido que ele é muito forte. Dentro do catolicismo talvez não teria isso. A missão dele é boca abraço. Só que ele já é um ser. E veio da onde? Lá do grupo superior do ele acha. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta, alguma coisa? Então é isso aí, tá? Basicamente é isso aí. Aruanda é isso aí. Por isso que eu digo para vocês, para mim Aruanda não é uma colônia. Porque se ele é um núcleo superior de iniciação, ela na verdade, Aruanda são todas as regiões superiores. Só que, claro, num local, num ponto onde se converge todas essas escolas aqui. Por isso que eu digo para vocês, Aruanda não é simplesmente uma cidadezinha. Não é uma colônia, não é um nosso lar, não é um império do amor universal, não é uma chambala. Aruanda é muito maior. Porque se ele é o núcleo do núcleo, entendeu? Agora, onde que ela está aqui, eu não sei. Provavelmente na 7ª zona. Tá? Provavelmente na nossa zona superior aqui. Até por uma questão hierárquica. Exatamente. Onde todas as outras escolas vão lá para... Imagina assim, você pegar uma faculdade que coordena todas as outras faculdades. Então, se você ver, essa faculdade que coordena todas as outras, ela também tem influência em todas as regiões. Só que ela está aqui, claro, tem que ter um local onde se conversa, tá? Um ponto fixo. Mas, na verdade, ela é o núcleo de todas elas. Ela é ali que se faz a reunião com professores, não se faz reunião com alunos, faz reunião com os acadêmicos. Era o Ander isso aí. E volto a repetir, se nunca conseguiram fotografar o Ander, e com certeza não é brincadeira. Por enquanto. Não consegue. Mas é aquela história, nós estamos aqui ainda, e tem que entender a mentalidade da humanidade. Luz da mente, paz do coração, energias positivas. Pessoal, desculpa, sábado que vem nós não vamos ter sessão, tá? Porque domingo nós temos um trabalho bem estudo. Nós temos um trabalho de mata. Tá? Nós vamos buscar uma energização, vamos renovar o nosso axé. Tá? Então, sábado que vem não tem sessão. Tá? Se vocês puderem avisar, que provavelmente terá vir, aí no outro segue normal. Por quê? Se eu fizer sábado sessão e domingo a mata, vai cansar bastante. Tá? Então a gente não vai fazer porque o objetivo é renovar a axé da casa e principalmente dos trabalhadores. Bom? Obrigado. Mais uma coisa. Pessoal, não se esqueçam que nós temos pomadinho no Vô Pedro. Tá? Podem levar. A biblioteca também. Chegaram alguns livros aí. E eu semana que vem eu volto a repetir. Eu vou disponibilizar na biblioteca uns DVDs sobre extraterrestres, sobre esse planeta. Tá vendo que eu comprei um DVD, tá? Aí semana que vem não, na outra, daí a gente conversa, tá bom? Obrigado. Valeu. Pessoal, ó, universalismo crítico, hein? Se vocês quiserem, é muito bom.